Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Rafael Brito, trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série SQL Sem Mistério. E dessa vez com a nossa aula de número 3, que tem por título O Padrão e o Modelo de Arquitetura MVC. Vai ser uma aula bem teórica, certo? Dessa vez a gente não vai ver praticamente nada de SQL, a gente vai ver a parte mais de banco de dados mesmo. E é uma aula importante que a gente precisa ver e que, assim, infelizmente é uma parte mais teórica. Então, eu acredito que vai ser um pouquinho mais chata, mas eu vou tentar trazer de um jeito mais divertido e não ficar tão chato assim. Portanto, o que foi que eu fiz? No terceiro slide, se eu não me engano, dessa aula, a gente já vai ter um quadro aqui, um quadrozinho que eu vou estar desenhando e explicando para vocês em menos de 5 minutos o que seria a arquitetura MVC. Para quem se contentar com a explicação do desenho que eu vou fazer, né, do padrão MVC, do que é bem resumidamente, você já pode parar o vídeo e partir para o próximo vídeo. Agora, se você quiser saber mais a fundo e mais aprofundado, detalhadamente, o que seria o padrão MVC, continua no vídeo, porque eu vou estar detalhando ele bem direitinho aqui, tá bom? Então, antes da gente começar, já se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, deixa sua curtida e principalmente, galera, deixe o comentário. O comentário é aquilo que dá aquele feedback pra mim, né? Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Então, o que eu preciso mesmo aqui é realmente do feedback de vocês, para saber se vocês estão gostando, se eu estou no caminho certo e se principalmente vocês estão entendendo e gostando do assunto, tá bom? Então vamos lá. O nosso checklist da nossa aula de hoje é um checklist bem simples, apesar da aula ser um pouquinho maiorzinha, né? Ela vai ser um pouquinho grandinha. A gente vai ter que entender a arquitetura MVC completa, entender a arquitetura de software, onde o BD se encaixa nela. A gente já sabe que BD é o que? Banco de dados, né? Que a gente viu. E eu vou estar dando um exemplo didático, que é justamente isso que eu mencionei para vocês agora no início, tá bom? Mas vamos lá, pro basicão. O que é MVC? MVC ele é um padrão de modelo de arquitetura de software. Ou seja, o que seria um padrão? É algo que foi convencionado, certo? Por outros desenvolvedores e tal, e acabou sendo criado um padrão a ser seguido. Então, para a construção de sistemas, na arquitetura de software, é usado muitas das vezes e é bem comum também o padrão MVC. Mas tá, o que seria esse padrão MVC? MVC nada mais é do que o Model, View e Controller. Ou seja, M de Model, V de View e C de Controller. É o modelo, a visão e o controle, né? Ele inicialmente foi desenvolvido para ser utilizado em sistemas desktops, mas hoje em dia ele é muito comum em sistemas web, porque ele foi popularizado, né? A galera viu que ele realmente é bom, que dá resultados, que realmente é algo que melhora a nossa arquitetura, né, do nosso software, e assim foi popularizado e se diversificou aí pelos sistemas web também da vida, tá bom? Ele foi criado em 1979, tá? É uma curiosidade aí que eu estou deixando. Então vamos lá, nosso exemplo didático, certo? Meu desafio aqui é explicar para vocês em menos de 5 minutos o que é esse padrão MVC. Então vamos lá. Então a gente sabe que aqui temos o M, V e C. Tá ruim porque eu estou sem minha mesinha, eu estou escrevendo agora no mouse e aí vai ficar bem mais garranchudo ainda, né, a letra. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: o nosso sistema para funcionar, vamos imaginar um sistema completo, tá? Um sistema de software completo. A gente precisa de uma tela. Concorda comigo? A gente vai ter uma tela aqui, né? Onde a gente vai estar... Eita, que tela bonita, só que não. Onde a gente vai estar aqui trazendo para o nosso usuário, né? Bora supor aí um Facebook da vida, um Facebook. Você abre lá o Facebook, vai logar na sua conta e tem lá os campos lá, né? Para você digitar o seu e-mail e sua senha, né? Lembra que a gente deu esse exemplo na uma das aulas? Então a gente imagina aí a tela. Essa tela a gente vai ter aqui, bora supor, esquece o Facebook, tá? Bora supor só uma tela aqui normal. Que nosso aplicativo ele pede aqui uma coluna ou um input, que a gente chama isso aqui de input, que vai ser uma entrada, pedindo o nosso nome, tá? A gente tem aqui também um input que pede pra gente o nosso e-mail. E por fim a gente tem um input aqui que pergunta pra gente qual é o nosso sexo. Se ele é masculino ou feminino, ou seja, ele dá pra gente já estabelecido, né? Se ele é masculino ou feminino. Sabe aqueles campos que eu quero chamar de input, mas aqueles campos que a gente preenche de formulário, né?
Que a gente tem uma setinha que a gente clica e ele abre uma opção, né, embaixo com algumas opções pra gente, pronto. Esse bloco aqui da gente, aqui de baixo, seria exatamente isso. Eu vou tentar botar aqui uma setinha aqui para baixo, assim, pronto. Que aí a pessoa clica aqui, né, e aparece aqui os tipos, pronto. E aqui por fim a gente tem o nosso botão de submit, ou botão de OK, ou botão de enviar também, tanto faz. Pronto. Então vamos lá, imaginando aqui nosso padrão MVC. Esse primeiro aqui é o nosso view, é a nossa view, ou seja, é a nossa tela. É ela que vai ficar de frente para o usuário, é ela que o usuário vai ver, é ela que o usuário vai mexer. O usuário vai estar vindo aqui, vai estar botando o que? O nome dele, o e-mail dele, escolhendo o sexo dele, se é masculino ou feminino, e apertando o que? O botãozinho de OK, não é isso? Pronto. Quando ele apertar esse botão de OK, essas informações que foram aqui armazenadas, claro que elas vão estar armazenadas em seus próprios campos, né? Na linguagem por trás, ó, a linguagem por trás que faz esse joguinho aí de, ó, esse campo vai para uma variável tipo nome, um objeto tipo nome, esse vai para um objeto tipo e-mail, nos atributos, sabe? Pronto. Aí quando a gente clicar nesse botão de OK, ele vai estar enviando as informações. Deixa eu botar aqui de outra cor para ficar melhorzinho. Pronto, botar um azulzinho. Ele vai estar enviando essas informações para onde? Para estar armazenando. A gente já aprendeu esse assunto, hein? Esse assunto não, mas isso aqui a gente já viu. Ele vai estar enviando para um... Eita, aqui tá feio. Peraí que ficou horrível. Vai estar enviando para um... banco de dados, não é isso? Pronto, imagina que isso aqui é o meu banco de dados, pronto. Ele vai estar enviando para um banco de dados. E aqui nesse banco de dados é onde a gente vai ter o que? A nossa regra de negócio. O que seria essa regra de negócio? É justamente a gente estabelecer, né? Por exemplo, o nome. Se eu estou criando uma tela, um sistema, onde eu quero um cadastro de um usuário que ele informa o nome, o e-mail e o sexo, eu posso deixar o nome em branco? Não posso, né? Senão não faz sentido eu ter um cadastro onde vai vir um nome em branco. Eu posso deixar o e-mail em branco? Posso, né? É algo mais opcional. Se não quiser entrar em contato com o cliente, realmente ele pode deixar em branco. Mas possa ser que eu possa querer usar isso como um login. Então, eu não posso deixar ele em branco. Então, é como eu estou falando. Isso depende muito da regra de negócio. Depende muito de para quem você está fazendo esses sistemas. Mas, enfim, é aqui nesse banco de dados que a gente vai ter a nossa regra de negócio. E esse banco de dados representa justamente a parte do nosso controlador não, perdão, a nossa parte de model. Opa, model. Pronto. Aqui é o model, tá bom? Então, quando o usuário vem aqui, digita o nome, papapá, aperta o OK e envia as informações para o banco para ser armazenada no banco, né? Para estar guardando essas informações. Então, esse aqui é o view, esse aqui é o model, mas está faltando um, o controller, né? Então, o controller é justamente ele. Deixa eu pegar aqui outro. Vou pegar agora quem? Um amarelinho. É justamente ele que vai fazer esse meio de campo aqui, ó. Antes da informação chegar no banco de dados, ela tem que ser processada. Eu não falei para vocês que tinha aqui, por exemplo, ó, esse campo aqui que vai armazenar o nome vai ficar num objeto tipo nome. Esse que tem um e-mail vai ficar no objeto tipo e-mail. Esse aqui é um tipo enumerado, ou seja, ele é masculino ou feminino. Então ele vai ter que ir para um outro objeto, uma outra variável. Pois é, quem faz esse meio de campo aí, essa separação, né? Essa separação assim, é o que nós chamamos de controller. Ele é o nosso controller, que seria nada mais do que os controladores do nosso sistema. Vou botar aqui, ó, controller. Controller. Espero que vocês estejam entendendo, viu? Porque a letra tá um garrancho. Mas enfim, MVC é isso. É você construir a aplicação, é você conseguir fazer a modelagem, né? Não a modelagem, mas assim, a arquitetura da sua aplicação, do seu sistema, em camadas. E essas camadas são divididas em view, em model e em controller. No view fica HTML, CSS, JS, essa parte aí do front-end,
beleza? Que é o que o usuário vai estar vendo. No meio, nessa transição, para poder estar organizando isso daí, essas informações, esses dados, vai ficar justamente o nosso back-end, que é a nossa linguagem aí de programação, como Java, C Sharp, tem também aí o... Eita, fugiu da minha cabeça. O MongoDB não, mas é o do JavaScript. É o back-end do JavaScript, que eu esqueci agora o nome dele. Node. Pronto, lembrei. Node. Fica o Node, fica o C Sharp, C++, né? Então, fica toda essa parte aí de programação mesmo, a programação da Tora, que a gente tá vendo aí, fica justamente nessa parte aqui dos controladores. E por fim, essas informações têm que ser armazenadas em algum lugar, que ele é justamente o nosso banco de dados, que é o parte do model. Agora, por que usar MVC? Quer saber isso aí? Fica assistindo, que mais para frente eu vou estar explicando todos os benefícios e as vantagens de se usar o padrão MVC na sua arquitetura. Então, como eu falei antes, isso aqui foi só um resumo rápido, eu acredito que tenha dado aí menos de 5 minutos, eu espero. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Se você não tiver interesse em se aprofundar sobre MVC ou entender um pouco melhor essa parte mais teórica da arquitetura MVC, já pode parar o vídeo por aqui e deixa seu like aí, se inscreve no vídeo, compartilha com os amigos aí que querem aprender também SQL e banco de dados. E é isso. Obrigado aí para vocês que ficaram até aqui. E agora quem quer continuar no assunto do MVC, bora continuar agora o assunto, que vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Então deixa eu fechar aqui já meu... Não vou precisar mais dele, vamos lá. O que é uma arquitetura de software, né? Eu falei muito em arquitetura de software. Bora voltar aqui para a gente ver, ó. O MVC ele é um padrão de arquitetura de software. Muita gente que eu assisti vídeo sobre MVC não explica o que é uma arquitetura de software. Acaba só falando, ó, ele é uma arquitetura de software. Mas você que está começando agora, não sabe o que é uma arquitetura de software, né? Então nada mais é do que o seguinte, ele é um modelo que define as estruturas de um sistema. Ou seja, é ele que vai estar definindo como o nosso sistema, a nossa aplicação, ela é estruturada. E ele engloba os seguintes: os componentes de software, as propriedades dos componentes e os seus elementos, os relacionamentos entre componentes e elementos, e também, por fim, ele engloba, né, todos os elementos que fazem parte da estrutura básica padrão do software e como estes elementos interagem entre si. Então, assim, a arquitetura nada mais é do que essa parte aí mais estruturada, né? Essa parte estrutural aí do nosso código, nossa organização estrutural do nosso código, tá bom? É bem rapidinho, bem tranquilo. Então, voltando mais uma vez, o MVC na prática. Resumidamente, usar o padrão MVC significa dividir a nossa aplicação em camadas, como eu falei lá na parte do resumo, né? A interface do usuário, que o usuário vai estar vendo, é a nossa view. A manipulação lógica dos dados, vai ser o model, onde vai estar sendo armazenado, a gente vai estar manipulando nossos dados. E os controllers, onde vai ter esse fluxo de aplicação, onde ele vai estar intermediando aí os dados que vêm do nosso usuário, as requisições, vai estar armazenando aí já no nosso banco de dados, já facilitando, né, esse meio de campo aí. Criar a possibilidade de exibir uma mesma lógica de negócios através de várias interfaces. Ou seja, a gente usar o padrão MVC quer dizer que a gente vai usar uma lógica só. A gente não precisa estar criando regra de negócio em cada uma das nossas camadas. Imagina se a gente está fazendo um sistema e não faz ele organizadinho assim com camadas. A gente vai estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, se perdendo e acabando misturando as coisas do código que às vezes não tem nada a ver e até alterando nossa regra de negócio, né? Convenhamos que fazer um sistema não é fácil e exige muito conhecimento e principalmente organização, né? Usar o padrão MVC também significa isolar a camada de negócios das demais camadas do sistema. Isso aqui é algo meio polêmico por aí. Em algumas aulas que eu já assisti, alguns falam que a regra de negócio vai ficar na nossa camada model. Já outros falam que também pode ficar na nossa camada de controller, certo? Só que o professor que eu assisti, Felipe Mafra, ele recomenda a gente usar ela no model, no nosso banco de dados. Afinal, é lá que a gente vai estar o quê? Vendo o nosso cliente, né? Assim, a parte mais lógica, né? A parte conceitual. A gente vai estar fazendo a modelagem conceitual dos nossos dados. A gente vai saber o que o cliente quer, quando ele quer, como ele quer. Vai estar modelando o nosso banco e, claro, criando a nossa regra de negócio. Então, assim, não é obrigatório,
mas é recomendado que se deixe a regra de negócio na camada model, tá bom? Se você não estiver entendendo assim essa parte que eu estou falando de ficar na camada model e tal, é porque você não deve ter muita prática da programação. Mas quando você começar a programar, você vai começar a entender que a programação é dividida em back-end, front-end, DBA, né, que é o Database Administrator, que vai estar administrando lá o banco de dados. E enfim, na prática, alguns professores meus falam que isso aí não existe, que o programador tem que ser tudo de uma vez. E realmente, muitas das vezes, é exigido isso por algumas vagas de emprego, que é o que chamamos de Full Stack Developer, ou seja, desenvolvedor Full Stack, né? Então, agora algo mais bonitinho, né? Uma imagem mais bonitinha aqui do que eu expliquei anteriormente. O padrão MVC. Imagina que esse request aqui, a nossa requisição, né? É o usuário aqui clicando e enviando os dados. Ou seja, ele está fazendo uma requisição HTTP, né? Enviando aqui para o nosso controller. Mas só que antes de chegar essa requisição, ele vem aonde primeiro? Que a gente viu? A view, né? Porque senão o usuário não vai ter como ele ver, né, o que está acontecendo. Então a view vai ter uma resposta para a nossa requisição, vai ter enviando uma requisição, vai ter aqui a view. O usuário faz alguma ação lá de enviar, bora supor. Então vai estar vindo para cá, requisição HTTP, passa por onde? Pelo controller, e o controller vai estar fazendo o que? Filtrando, vai estar até assim falando, ó, esse dado é daqui, aquele dado é dali. Então vai estar fazendo essa demanda, mandando para o nosso modelo. Assim como um usuário, quando ele quer, vamos supor, faz uma pesquisa e retorna um resultado para ele, então quer dizer que o controller não só enviou para o model, né, para o banco, mas o banco enviou para o controller e o controller enviou para a view. Como a gente pode ver esse caminho reverso aqui, ó. O model envia os dados para o controlador vai estar encaminhando aqui, ó, enviando os dados para a nossa view. É bem interessante, né? Bem legal, mas isso aqui é mais para quem realmente está programando. O intuito de eu estar trazendo isso aqui para o nosso curso de SQL sem mistério é justamente para você entender onde o banco de dados se encaixa no desenvolvimento de um software, que é justamente nessa parte aqui, ó, de model, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando nesse curso de SQL sem mistério, nessa parte aqui, nessa camada de model. A gente não vai ver camada de controller, nem tampouco a gente não vai ver camada de view, tá bom? Mas é basicamente isso, acredito que vocês estejam entendendo. Mas vamos lá, continuando. A camada view, certo? Mais aprofundada. Basicamente ela é o front-end da nossa aplicação. Ela exibe uma representação dos dados e é a camada que se comunica com o usuário. Faz a exibição dos dados utilizando-se de HTML ou XML. Então basicamente aqui é onde vai estar nosso trio aí, nossa trindade do front-end, né? Que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Então essa parte de view eu não vou ficar muito preso, porque eu acredito que vocês tenham entendido, né? Que é a parte lá das telinhas, né? Como falam, as telinhas. E acredito que vocês estejam mais assim confusos, como eu também fiquei na época, na parte de controladores, dos controles. A gente vai ver já já. Então vamos lá. Camada model. Ela contém a estrutura de dados atrás de uma parte específica da aplicação, como eu falei, né? Responsável pela leitura, manipulação e validação de dados. Tranquilo também. Responsável por tratar as regras de negócio, como eu falei antes, não é obrigatório, mas a gente assim costuma colocar as regras de negócio nessa camada, que é a camada de model, e ela obtém os dados e os traduz em informações relevantes para serem exibidas pela view. Como a gente viu aqui anteriormente, né? Ela traz aqui os dados, envia para o controlador para ele estar separando os dados assim e enviando para a nossa view. Opa, pulei demais. E aqui é onde entra o nosso banco de dados. Como eu já falei aí, temos vários SGBD aí no mercado. Mas o que eu vou estar trabalhando aqui é o MySQL, tá bom? A camada controller, vamos lá, essa aqui vai exigir um pouquinho mais de atenção da gente. Ela exerce o controle de qual model deverá ser aplicado e qual view será mostrado ao usuário. Como eu falei, ela faz o meio de campo. Ela vai estar controlando qual é o model, ou seja, qual os dados que vão sair lá do nosso model, da nossa camada de model, do nosso banco, e ele vai ser aplicado em qual view, vai ser mostrado para o usuário de qual forma, ou se não, vice-versa também, o caminho inverso, né? O usuário digitou lá os dados, esses dados vão ser enviados para onde, quando, como, né? Em quais posições, em quais variáveis, em quais objetos. Então tudo isso aí quem faz é o controller. Ele gerencia as outras duas camadas,
manipula e roteia as requisições dos usuários, como eu falei lá naquela figurinha, né? O usuário está lá na view, ele clica no botão de enviar do submit, ele vai estar enviando para as requisições HTTP, que elas vão direto para o nosso controller. Nosso controller envia para a nossa camada de model. Interpreta as requisições submetidas pelo usuário e traduz em comandos que são enviados para o model ou para a view, a depender aí do nosso fluxo, né? Se o usuário está querendo enviar os dados ou se o usuário está querendo receber os dados. Resumidamente, onde entra o nosso back-end e suas linguagens. Aí temos aí várias no mercado também, mas as mais famosinhas aí do momento é Java, o .NET, C++, Python e também temos aí o Node.js, né? Não podemos esquecer nosso amiguinho, nosso Node. Então, isso aqui é interessante. Espero que vocês tenham entendido o controller, hein? O controller, acredito que é bem tranquilo. Por que usar o MVC? Qual a finalidade de usar? Para que usar isso daí? Primeiro, ele melhora o nível de sustentabilidade do seu código, da sua aplicação, né? Perdão, da sua aplicação. Ou seja, facilita a manutenção da aplicação. Bora supor que você tem um sistema todo pronto, né? Imagina o Facebook, né? O Facebook é um sistema gigantesco, né? Convenhamos, ter aí milhares e milhares aí de linhas de código. Então imagina que deu um bug no Facebook e a imagem do perfil que era para estar aparecendo, ela não está aparecendo, ela está dando um erro. Então imagina que a gente não tivesse esse padrão MVC. O programador ia ter que vasculhar classe por classe, ia ter que vasculhar linhas e linhas de código até encontrar a classe ou a parte do código responsável por estar lá gerenciando essa parte da imagem, né? Concorda? Então imagine agora outro cenário. Nossa aplicação com MVC. A gente tem 3 camadas. Qual a camada que essa imagem pode estar? Esse erro pode estar dessa imagem. Ou ela vai estar no nosso controlador, mas não faz sentido estar no controlador, porque ele só faz enviar as informações, né? Mas bora botar controlador. Ou na nossa classe view, que é a mais óbvia de se estar. A primeira a ser verificada tem que ser realmente a view, para você ver se está passando lá o endereço correto da imagem, enfim, todos os detalhezinhos que tem por trás. Então, vê a facilidade da manutenção do código. Você sabe que tem 3 camadas, então certamente você vai para a camada que você logicamente representa no tal erro, né? Segundo ponto, ele melhora a performance do nosso banco. Afinal, nosso banco não. Perdão, banco não. Ele melhora a performance do nosso sistema. É tanto falar banco, eu fiquei com o banco. Afinal, ele está separado em camadas. Lógico, se temos um sistema organizadinho em camadas, a performance dele vai ser muito mais rápida, né? Muito melhor. Enfim, muito melhor não existe, tá, gente? Eu usei aí, mas tá errado. Muito melhor não existe. Terceiro ponto. Fácil transformação da interface. Sem a necessidade de modificar a regra do negócio. Como eu falei antes, para você estar ajeitando dando manutenção em alguma parte do código, você não precisa mexer na sua regra do negócio. Afinal, nossa regra de negócio está estaticamente lá parada na nossa camada de modelo. Então eu posso mexer à vontade aí nos controllers, posso mexer à vontade aí na nossa view, que eu sei que minha regra de negócio está contida lá na camada model. A arquitetura modular permite aos desenvolvedores e designers trabalharem em paralelo. Com certeza, né? Afinal, a gente tem 3 camadas. Então eu posso ter programadores trabalhando em uma camada, outros programadores trabalhando em outra camada e outros em outra camada ao mesmo tempo, porque afinal são 3 camadas diferentes e que as 3 se conectam como uma só, né? Interessante demais isso. E por fim, a independência das camadas. Partes da aplicação podem ser modificadas sem a necessidade de alterar outras, né? Isso aí também eu já tinha falado anteriormente, tá bom? Então é isso, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente eu espero que vocês tenham aprendido, né, o padrão MVC. Deixa eu voltar lá para o nosso checklist, para a gente ver aqui se a gente aprendeu tudo direitinho. Acho que você entendeu o que é a arquitetura MVC, né? E aí, diz aí para mim. Vou agora fazer um resumão novamente. Diz aí o que é a arquitetura MVC. Vamos lá, estou esperando. Diga aí. Arquitetura MVC. Exatamente, né? É aquela que está dividida em 3 camadas, né? É uma arquitetura de software, que é um padrão de arquitetura de software que está dividida em 3 camadas. O modelo, que é o nosso banco, a view, que é o nosso front, né? Nosso front-end, nossas telas, e o controller, que é aquele que vai estar gerenciando aí os nossos dados entre o model e a view. É isso? E aí, espero que vocês estejam me dando orgulho aí, né?
Entender a arquitetura de software. Vocês entenderam o que é arquitetura de software? Beleza, não vou entrar aí que eu sei que vocês podem ter esquecido, então isso também não é tão importante assim. Só vocês voltarem aí e verem novamente, tá? Onde o banco de dados se encaixa na arquitetura MVC? Onde? A gente falou muito aqui, hein? Isso aí, a camada model, né? E o exemplo didático, eu já dei o exemplo didático aí que vocês viram, aqueles rabisco todo lá. E acredito que seja isso a nossa aula de número 3 da nossa série SQL sem mistério. Próxima aula, vamos estar entrando já na parte de modelagem de dados. É uma parte muito legal, eu amo muito essa parte. E é uma parte muito temida pelos alunos da faculdade, certo? Eu fui um deles que temi muito a parte de modelagem de dados. Mas eu tenho certeza que você não vai mais ter medo de modelagem de dados, porque você vai aprender da maneira certa, tá bom? Então, meu nome é Rafael Brito, eu estou ficando por aqui em mais um SQL sem mistério. Sim, antes que eu esqueça, fazendo aí uma propagandazinha do nosso canal, né? Compartilhe aí com seus amigos. Se possível, deixem aí a curtida, deixem um comentário também dizendo: Rafa, ficou bom, ficou legal. E também, se vocês não gostaram, deixem também que não ficou legal, ficou muito chato, você fala demais. Então, se inscrevam aí, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Meu nome é Rafael Brito, estou ficando por aqui em mais um vídeo da nossa série SQL sem mistério. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, lavem bem as mãos e, se possível, fiquem em casa, tá bom? Valeu, falou e até mais, jovens.